nosso irmão já vem para anunciar o Evangelho Santo, palavras de vida, mensagens que podem te salvar. Ale, 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 aleluia. Jesus Cristo agora vai falar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra neste 24 de agosto São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, cuja figura afirmou Bento XVI. Mesmo sendo escassas as informações acerca dele, permanece, contudo, diante de nós para nos dizer que a adesão a Jesus pode ser vivida e testemunhada também sem cumprir obras sensacionais. Bartolomeu também é identificado na Bíblia como Natanael, devido à relação com Filipe, nascido em Caná, na Galiléia, é tido como um modelo para quem se deixa conduzir pelo outro ao Senhor. O Evangelho de São João narra que, após encontrar Jesus, Filipe vai até Natanael e lhe diz: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Diante disso, Natanael lançou a pergunta: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Ao que Filipe não rebate, mas apenas faz o convite: vem e vê. Ainda segundo o evangelista, ao ver Natanael se aproximar, o próprio Jesus exclama: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. E ao ser questionado por Natanael de onde o conhecia, Jesus afirma que antes que fosse chamado por Filipe, já o via quando estava debaixo da figueira. A resposta de Cristo leva Natanael a proclamar esta confissão de fé: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Conforme explicou Bento XVI em sua catequese de outubro de 2006. Nesta exclamação é dado um primeiro
e importante passo no percurso de adesão a Jesus. Como um dos 12, Bartolomeu pôde acompanhar a missão de Jesus na terra, compartilhando seu dia a dia, seus milagres, ouvindo seus ensinamentos, testemunhando a sua ressurreição. Posteriormente recebeu junto aos demais apóstolos o Espírito Santo em Pentecostes. Hoje, o Evangelho nos lembra que a vida pública de Jesus começa lentamente, escolhendo os seus discípulos, que, à medida que atendiam o chamado, largavam tudo e continuavam a caminhada junto com ele. Assim, dentre os discípulos de João Batista, André, chamado por Jesus, chamado Pedro e Filipe, e este chama Natanael. Natanael, diante da origem humilde de Jesus, manifesta sua incredulidade. Porém, ao primeiro contato com ele, Natanael o exclama como Filho de Deus e Rei de Israel. Jesus descarta este título de poder, identificando-se como Filho do Homem. A presença divina no simplesmente humano que abre as portas do céu. O título Filho de Deus tem duplo sentido: título de realeza, comum nos reinos e impérios, e título de específico de Jesus. Enquanto presença divina, amorosa, encarnada, Natanael o usa no primeiro sentido. Jesus insinua que sua realidade é outra. Por ele, o Filho do Homem, serão abertas as portas do céu aos humanos. Jesus vem realizar o projeto de Deus, que é levar o humano à plenitude pela comunhão com o amor divino. Antes de ser chamado, Natanael conversava com Filipe, que lhe disse haver encontrado aquele a quem escreveram Moisés e os profetas. Jesus de Nazaré é filho de José, ao que Natanael lhe responde: por acaso pode sair algo de bom de Nazaré? Nazaré era uma cidade pequena e habitada por pessoas muito simples. Jesus se aproxima dos dois naquele momento e Filipe diz a Natanael: vem e vê. Assim como ele olha, encontra o seu olhar com o olhar de Jesus, que lhe diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há enganos. E assustado, ele pergunta a Jesus: de onde me conheces? Jesus lhe diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Daí Natanael exclama: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Na nossa vida, como a Natanael, Jesus nos pergunta de várias maneiras, para nos incentivar a caminhar nos seus caminhos, para vivermos fundamentados nos seus ensinamentos de Filho de Deus, demonstrando com sua vida o verdadeiro lugar do amor na vida de todos os que o seguem. Muitas são as vezes que nós somos displicentes e deixando-nos levar pelo barulho do mundo, principalmente nos dias atuais. Não percebemos o amor de Deus a nos abraçar e a falar dentro do nosso coração, completamente diferente daquilo que temos na nossa cabeça. Sem forçar, sem exigir, Ele não nos abandona. Nesses tempos, deixa-nos livres para seguirmos a nossa cabeça ou o nosso coração.
Após tomarmos a atitude escolhida, vamos colher seus frutos, se bons ou ruins, advindos como resultados de nossa decisão tomada. Rimos, ficamos felizes e alegres se agirmos acertadamente, mas choramos e sofremos muito se erramos, agindo pelo instinto somente, sem usarmos o nosso coração. Assim acontece com Natanael, que diminuiu Jesus pela sua procedência, não lhe dando o valor que o próprio Criador nos ensina no Antigo Testamento. Jesus veio para salvar a humanidade, não descansou jamais para cumprir a missão de que veio, salvar a todos os seus irmãos, que somos todos nós, dando-nos a oportunidade de errarmos durante a nossa vida e aceitando a qualquer momento o nosso arrependimento sincero e nos levando para junto do Pai, na eternidade, onde Ele nos espera desde que nascemos. Por isso devemos cultuar o perdão na nossa vida, nunca o negando aos que nos ofendem, aos que não gostam de nós, aos que nos prejudicam, nos ignoram ou não nos aceitam. Aí reside a nossa prova de que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim é a essência do maior dos mandamentos que Jesus nos trouxe para a nossa salvação. Pois você verá coisas maiores do que esta, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.